Fernando é uma pessoa incrível, muitos aqui já o conhecem, alguns, né, do ano passado, que o Fernando já nos brindou com uma sessão bônus no ano passado, né, Fernando? Mas também alguns o conhecem pelas redes, que o Fernando nos últimos anos aí foi se tornando uma voz aí cada vez mais influente. Eu só tenho o LinkedIn, então eu posso falar pelo LinkedIn, Fernando, que no LinkedIn você reverbera bastante, né? E vou passar já a palavra para você sem grande cerimônia, você sabe que você está em casa. E eu acho que se você puder começar, talvez, Fernando, um pouquinho com a sua história, para quem não te conhece, porque é uma história, acho que muito, sabe, rica e que todo mundo se conecta com ela. Todo mundo se conecta. Então a gente se identifica muito aí na sua trajetória. E parabéns, porque eu sei que você está em muitas frentes agora nessa fase da vida, né, Fernando? E o tema de hoje, em particular do etarismo, este ano eu vou completar 50, então está começando a me interessar cada vez mais esse tema, viu? É o Mas é um... autointeresse, né? Mas de fato, né, pessoal, é um tema muito importante, porque né, o nosso mercado com essa coisa do acelerado e tal da energia incansável, e eu, sinceramente, eu sou um crítico da juniorização que a gente vê hoje nas empresas. Eu acho que a gente está substituindo aí maturidade, vivência, e eu acho que o papel das pessoas com mais experiência nesse mundo tão acelerado, ele é mais importante do que nunca, e infelizmente, muitas vezes, com um olhar sempre de curto prazo, as empresas vão para o outro caminho que é de juniorização. E assim, só antes de passar para o Fernando, eu tive uma experiência no passado numa empresa que fui fazer uma apresentação e cheguei lá, e é uma empresa que tem participações em muitas grandes empresas no Brasil, é de investimentos e tal, e quem me convidou tinha sido o meu orientado, que já é obviamente mais jovem do que eu, já deve ter uns 10 anos a menos do que eu. E eu cheguei lá, eu não acreditei, porque só tinha gente de 20 anos de idade. Ele falou para mim o seguinte: olha, aqui eu sou o mais velho, eu sou o velho daqui. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, essas pessoas que estão tomando decisões super relevantes de investimentos, desinvestimentos em inúmeras empresas, enfim, me marcou assim, sabe, assim, de uma maneira, falei, será que tem a maturidade já para tudo isso que está sendo feito? Enfim, Fernando, com você, muito obrigado novamente e a casa é sua. Muito obrigado, Alexandre, Ângela e demais virtuosos que estão aqui com a gente. Para mim, além do prazer, é uma honra, porque eu sempre fui fã desse programa, desde que eu conheci o Alexandre, né, no LinkedIn, e ser convidado a participar e dividir as minhas visões com vocês é realmente uma, sei lá, não tenho nem palavras, né? E é assim, gente, eu sou um cara de 63 anos, com um corpinho de 70 e cabeça de flutuando entre os 18, 25, 35. Eu realmente me sinto um cara. Eu não senti a idade chegar, sabe? É uma coisa minha e eu tenho muita sorte por isso. Eu fui descobrir essa coisa do etarismo quando me convidaram para falar de etarismo e eu disse assim: o que é isso? E a jovem empresária, que é uma empresária dessa coisa da longevidade, me explicou: mas você não sabe que tem preconceito nas empresas? Eu falei: não, não sei. Aí ela me explicou. Estava completamente alienado, porque eu tocava a minha vida assim, de uma forma muito, talvez jovial, dinâmica, eu não estava nem aí. Mas aí eu comecei a prestar atenção. E aí eu vi a realidade. Bom, essa conversa tem mais de 5 anos, mas ela só piora, né? O assunto só piora. Enfim, eu sou um cara de Santos, eu estou em Santos, eu voltei para morar em Santos, né? Mas fiz a minha carreira toda em São Paulo e fiz a carreira clássica de executivo, de estagiário a presidente. Aí eu fiquei doente, de estagiário a presidente e fiquei doente. Aí eu tive uma depressão horrorosa, não soube cuidar dela, me enfiei, não contei para ninguém, saí do mercado. Ao mesmo tempo, né? Foi tudo acontecendo assim em seguida, foi um efeito dominó. A depressão, o fim do dinheiro e o fim do casamento, né? Foi um negócio assim que dá para escrever um livro. Aos 57 anos, acho, eu vim morar com a minha mãe, né? Que faleceu até, mas fui cavar bem fundo. Mas não pedi ajuda, porque não sei se por vergonha, eu não pedi ajuda, enfim. Aí o mercado foi me chamar em casa. Foi para mim uma coisa bacana, né? Ah, esse Quanto tempo você reconhecimento. ficou, Fernando? Quanto tempo você ficou fora nesse período? Foram 12 anos fazendo.
diversas atividades profissionais, mas não a vida corporativa clássica. Fiz consultoria, dei muita aula, mentoria. Ah, uma coisa que eu aprendi na vida que eu também não dava bola é a tal da reputação, né? Que é um assunto que a questão da reputação cabe muito na discussão do etarismo. A gente pode abordá-la. E eu tinha uma reputação que eu não sabia que tinha, né? E fui muito procurado durante esse período. Mas aí voltei para a vida corporativa mesmo. E foi muito bacana, porque foi uma chance de eu me redimir, de me reencontrar com o Fernando Executivo e descobrir que eu não queria mais aquilo. Depois de 2 anos e meio num grupo muito bacana, a JHSF, o grupo do luxo, né? Eu tive uma conversa, um almoço com a minha VP de RH, eu era diretor lá, e eu disse assim, eu não quero mais. Como é que a gente faz? Aí ela falou, poxa, é mesmo? Eu falei, eu quero dividir meu conhecimento, dividir as coisas que eu aprendi, e o ambiente corporativo não permite mais isso, ou permite de uma forma muito justa, muito. E eu estranhei demais, 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 sabe o quê, gente? A aceleração. O mundo empresarial ficou num grau de aceleração absolutamente destrutivo. O capitalismo que a gente vive, né, o ambiente é capitalista. O capitalismo está doente, está doente. Foi um pouco do que eu falei ano passado. A aceleração e a financiarização do capitalismo está destruindo isso, está destruindo esse modo de produção. Mas, enfim, aí eu peguei, pedi as contas, fiquei de consultor um tempo, a pedido deles, e eu resolvi montar o meu negócio de conhecimento que vai se chamar Ecossistema Blanco, porque eu vou juntar um monte de gente inteligente para transmitir conhecimento de um jeito bastante inovador, né? Mas uma hora eu conto. Então, turminha, eu sou um cidadão sênior, né? Um cidadão maduro, coroa, velho, chamem lá do que quiserem, mas eu aprendi algumas coisas nesse processo, porque eu venho participando muito de discussões sobre o etarismo, a longevidade, as oportunidades e os desafios, né? É um tema que eu gosto muito. Por quê? Porque, assim, hoje em dia se chama de marcadores sociais, né? As formas de preconceitos, elas são fatiadas em marcadores sociais, é a terminologia que eu aprendi. Acontece que quando você pensa nos preconceitos contra a mulher, que graças a Deus é hoje incomparavelmente menor do que era quando eu era jovem, a mulher no ambiente de trabalho. Ainda tem, mas é bem menos dramático. Aí você tem a figura da pessoa negra. Aí você tem os não héteros, vamos chamar assim. E você vai. O que que acontece? Essas categorias, essas classes de pessoas que sofrem preconceito, elas são o que elas são do dia que, mais ou menos assim, do dia que nascem ao dia que morrem. Negro é negro até quando nasce até morrer. Mulher é mulher quando nasce até morrer. Ah, uma pessoa homossexual até que ela se descubra é até morrer. E o cidadão sênior. E o velho? O velho não. O velho não nasceu velho. O velho nasceu criança, amadureceu, ficou no pico e começa a decair em algumas frentes. É diferente. Nem todo mundo se adequa a esse movimento da vida. Nem todo mundo vai lidar bem com isso. Nem todo mundo vai envelhecer bem, como a gente fala, né? Assim, nem todo mundo vai, por diversos motivos, né? A vida é um ciclo, uma curva normal. Isso é muito importante. Conforme eu faço questão de dizer que eu sou espírita. Por que eu falo isso? Porque isso nos dá um conforto. Quem entende da lógica da reencarnação e acredita que a gente está aqui pagando os pecados e tal, facilita para não entender que não é um fim. É um fim para um recomeço. Então é assim que eu penso, tá? Só para vocês entenderem um pouco da minha cabeça.
Mas eu não faço proselitismo religioso ou, enfim. Mas essa curva normal aqui nesse planeta, ela começa com aquele, você nasce e vai morrer. E antes de morrer, a não ser que morra jovem, vai ter uma decadência. É da lógica da vida. Alguns têm essa decadência de forma acentuada, outros ela é bem lenta, alguns fisicamente têm problemas sérios, outros não. E intelectualmente, aí é que é a grande sacada o tema da nossa palestra, quando a gente fala de oportunidades, assim, como pensar em oportunidades quando a gente vai envelhecendo? Olha, eu falo por mim e falo por um bocado de gente que eu conheço. A gente, as pessoas que envelhecem bem são as pessoas que vão substituindo vigor físico e velocidade com sabedoria, com sabedoria. Podem se tornar menos intolerantes ou mais tolerantes, uma série de características de jovem que a gente, depois que vai ficando mais velho, a gente começa a olhar, mas que bobagem era aquilo, por que que eu me comportava daquele jeito? E na medida que a gente vai desacelerando e começa a ver o mundo de outra perspectiva, se abrem possibilidades. A principal, para mim, e que eu dou um valor danado, é transmissão de conhecimento. É ajudar pessoas com problemas, é ajudar organizações com problemas, e a nossa visão de mundo hoje mais ponderada, né, mais serena, a gente possa ajudar os outros. Olha, é, porque de resto, a sociedade, ela sempre foi etarista. Sempre foi etarista. Novamente, eu tenho 63, não sei vocês aí que estão nos 40, tem gente, deve ter gente de 30 aqui, mas assim, era normal falar, pô, aquele velho, aquele Matusalém, aquele não sei o quê. Fernando, obrigado pelo elogio, mas acho que não é o caso, não. Ah, eu cansei de ouvir, eu devo ter falado também, aquele chefe que não, roda presa, não deixava as coisas assim, você fala, pô, esse cara aí já tá com raiz, tira o cara, vai se aposentar, vai cuidar dos netos. As pessoas falavam e falam, mas existe uma diferença brutal do que acontecia há 20 anos e o que acontece hoje. Até outro dia, gente, quem mandava no mundo era o velho. Quem mandava nas empresas era o velho. Velho, que digo 60 anos. Dono de empresa, até hoje, tem uns de 80. Eu me relacionei com um de 94, e que era um absurdo. Já não estava mais com a cabeça encaixada. Eu tinha que ter saído e deixado os filhos tocar. Eu vivi essa situação. Hoje em dia, a tecnologia, ela inverteu essa pirâmide. Os mais jovens estão no comando e os mais velhos estão sendo expelidos do sistema. E aí tem um erro muito sério, muito sério. Vamos lá. Quando eu quis sair da posição executiva, eu falei tanto para o RH como para o presidente. Falei, olha, eu não quero mais ficar dando expediente aqui todo dia, simplesmente porque eu não tenho desejo por isso. Não está ruim, mas eu não tenho desejo, não me motiva, não me brilha os olhos. Agora, eu posso ser um mentor, um conselheiro, aquele cara que você me liga quando você tem um desafio, quando você tem dúvidas por onde seguir. Aí eles olharam para mim assim, puxa, boa ideia, boa ideia. Imagina se me chamaram. Não. Eles não estão, assim, e são caras legais, imagina os que não são legais. As pessoas, os mais jovens, eles não estão sabendo tirar dos mais velhos aquilo que o mais velho tem de melhor. Que é ter vivido situações, ter dado trombadas e ter tomado tombo, e ter decidido errado por causa de voluntarismo. Ou seja, aí eles pegam um cara de 50, que é bem mais novo que eu, como o Alexandre.
Gente, eles acham que vocês são velhos. Que um cara de 30, de 28 faz o que vocês fazem. É um absurdo. É um absurdo. Porque o jovem, hoje em dia, ele ganha informação muito mais rápido do que uma pessoa de 50, 60, 70. É um fato. Absorve mais coisas por causa da tecnologia. Mas também porque eles refletem pouco. Ora, quando você não reflete, a cabeça não enche. Você vai jogando coisa para dentro, vai jogando coisa para dentro e não para pensar. Você tem assim, ó, dois dedinhos de profundidade quando você entra numa sala de reunião, num comitê, numa decisão. Agora, o cara mais velho, que já viu aquilo não dar certo, no mínimo, ele vai parar e vai dizer assim: pera lá, vocês pararam para considerar isso? E se a gente abrisse um outro caminho, vamos testar essa hipótese? Também é uma coisa diferente do velho chato, que já diz: Eu já vi isso, não vai dar certo. Ninguém aguenta gente assim, nem eu aguento o cara assim. Não, tem que ter jeito. Tem que ter jeito. Assim como o novo tem que ter jeito com o velho tem que ter jeito com o novo. Porque as pessoas se incomodam. O cara, né, aquele cara chato, tudo para trás, enfim. Mas eles não estão sabendo valorizar essa nossa capacidade de, enfim, abrir hipóteses, testar hipóteses, torturar hipóteses, né? Por quê, gente? Aí, novamente, a gente volta para a tecnologia. A ciclotimia, nossa, a nossa capacidade de concentração está despencando, porque tudo é muito rápido. Eu não vou nem falar de TikTok, porque não sei, aqui acho que a maioria não deve seguir esse negócio, nem eu. Mas, assim, é tudo muito rápido. Os posts são curtos, qualquer coisa que tem mais de dois parágrafos, eles chamam de textão. Textão numa forma preconceituosa, jocosa. Mas escuta, dá para ganhar conhecimento em dois parágrafos? Não. No máximo você se informou, você deu uma pincelada de informação. Ou como assim, muita gente reage aos meus posts assim, puxa, é mesmo, você tem toda a razão. Ok, obrigado por concordar. Mas e o que você tirou dele? Porque as pessoas pegam 35 boas mensagens assim em minutos. Não absorveu nada de nenhuma. Concordou na hora, mas o negócio entra na corrente sanguínea e vai embora. Então, assim, a própria forma de aprendizado hoje está absolutamente, sabe, tá despencando o negócio, porque não, as pessoas não querem fazer curso curtinho de YouTube. Elas não querem se, não estão predispostas a, vamos chamar assim, de fazer lição de casa, fazer uma prova. Isso é chato, mas é só assim que aprende, é fazendo. Ouvindo, a gente ouve e dispersa. Tem que ler, tem que testar o conhecimento, tem que ter uma aplicação prática. Enfim, o que que acontece? Então, assim, o capitalismo está na mão dessa garotada, fazendo tudo muito rápido. E o que que acontece? A entrega dos serviços que esse povo vende é uma catástrofe. É uma catástrofe. Palavra de quem tentou comprar muitos serviços nos últimos anos. Eu montei um cartão de crédito, eu criei uma área de gestão de riscos e auditoria no grupo. Eu precisava de sistema disso, sistema daquilo, blá, 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 blá. Meu Deus do céu. Mandava um bobalhão, criança, ouvia tudo cheio de palavras moderninhas e termos. Você ficava olhando, cara, você está entendendo o que eu estou falando? Não, não entendia. Depois tinha uma devolutiva em outra direção, porque não parava para ouvir. Que a cabecinha do bicho, cada coisa que você fala, ele já tem, não, tem uma solução, porque a nossa equipe de dois, né? Parece que tem um monte de gente. Bom, não passava um mês que começamos a discutir, o cara saiu. Aí entra outra criança no lugar. E saiu por quê? Porque a rotatividade é imensa. E aí vão dizer, pô, uma geração Z. Não, 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 o problema não é da geração Z. O problema é do pacote. O problema é do pacote. A geração Z bem cuidada, ela é excelente. A geração Z mal cuidada, ela é pavorosa, porque eles não esquentam a cadeira.
Eu sou da geração que a gente dava graças a Deus por ter um emprego, o santo patrão que me paga o salário. Hoje em dia, esses caras estão em outra, né? Então, a Laura a Laura tá falando aqui, né, que o turnover é imenso, né? Porque as pessoas não aguentam o ritmo da coisa. Não existe mais uma procura de fazer um attachment, né, entre a Fernando, organização. deixa eu só compartilhar com você que tem uma empresa que eu conversei com o vice-presidente de uma área e ele falou assim que a média das pessoas ali são 11 meses, já o período médio que as pessoas estão, 11 meses. E tem uma outra que eu fui fazer uma palestra, os maiores grupos do Brasil. Começaram, e é um grupo que há 15 anos eu faço eventos para eles. E aí começaram a me falar do que é o grupo e tal, não sei o que. Eu falei, olha, não sei se vocês já sabem, mas há 15 anos que eu venho fazendo apresentações. Porque ninguém sabia que o que estava mais tempo estava 2 anos. Nossa. E aí, engraçado, esse turnover, além do custo, né, de ter que reaprender, de ter que contratar, assim, o que que acontece? Sempre saem os melhores. Sempre saem os melhores. Tá? A Nayana está falando que o QI é menor que os pais. Eu já ouvi isso. É a primeira geração onde os filhos serão mais burros que os pais e serão mais pobres que os pais. Porque existe uma crescente de ganhos de renda na humanidade, né? Mas vai ter uma depressão de ganhos e as pessoas estão intelectualmente mais pobres. Por quê? Porque não aprofundam em nada. Bom, nós, pessoas mais velhas, temos que pensar que eu não estou falando para este grupo aqui, eu estou falando no que eu vejo por aí. Quem é mais velho é viciado em crachá. É viciado em crachá. Se não tiver um crachá com um cargo da empresa, o bicho treme, né? Ah, valeu, Silvia. Então, assim, o cara é viciado em crachá. E é bom que entre no rehab, porque emprego para pessoas mais velhas, na minha geração, e eu acho que até a de baixo, não vai ver mais. Porque está faltando emprego até para jovem. E nessa cultura de jovem-centrismo, né? Onde tudo tem que ser acelerado e gente mais velha para pensar, então não é tão rápido. O que que acontece? Não vai ter emprego, vai ter trabalho. E aí cabe esse ajuste de sintonia. Imagina, eu, aos 63 anos de idade, tendo que empreender. Porra, se eu não empreendi até os 63, é porque eu não tenho muita vocação para isso. Mas estou empreendendo na marra. Nayana, fala com a gente, por favor. Então, é que na hora que você falou, não é porque não é só a geração Z, assim. A geração Z são os meus filhos, né? Uhum. E, é, e aí que o meu nervoso ele é muito grande com relação a isso, né? Porque eu fui chefe da geração Y, né? Passei, né? A gente conseguiu lidar com ela na boa, mas a Z é um case. A Z, ela é a única que vem. A geração Z perdeu é, a cognição, né? A capacidade cognitiva que nós adquirimos ao longo de 5.000 anos. A geração Z, ela não tem essa capacidade. Ela não consegue escrever mais do que uma ou duas frases. A geração Z, em cada 10 contratações, 6 são demitidos em menos de um ano, né? Uma coisa assim. Então, é uma geração que, quer dizer, ela tem me preocupado demais, assim. E até porque eles ouvem o tempo inteiro e eles não, eles falam pelo celular, né? Então, é uma geração que eu eduquei em moldes antigos, mas eu tenho medo, porque eles efetivamente não estão. E aí a história de que a gente está fora, né, do mercado a essa altura, né, aquela coisa toda.
O que eu tenho visto também, porque eu tenho estudado isso, é que eles estão chamando a gente de volta. E aí eu não sei, queria saber de você se isso é verdade. Tipo assim, porque eles precisam, né, de análise, eles precisam de pessoas que possam escrever mais do que 2 parágrafos, porque eles não conseguem escrever mais do que três linhas. Eu queria até saber se você se isso é verdade, né? E tá aí, aí estariam chamando a gente de volta, né? Para as pessoas, que isso pudesse acontecer. Mas, e que eles trabalham com o conceito de microaposentadoria, né? Aos 30 anos. Nessa eu quase caí dura. Eu falei, ah, é agora. Então, Ana, só para a gente conseguir dar fluidez, eu vou pedir para todo mundo que quiser as intervenções ter uma brevidade, para então, ao final a gente usar o já tempo que for acabei. disponível. Mas eu acho que só complementando você, né, Ana, que eu acho que esse ponto é importante, é muito difícil generalizar. Então, quando a gente fala também a geração Z, eu acho que o Fernando foi muito feliz em falar dentro de um contexto, porque está dentro de um sistema. A minha pergunta é: as pessoas de 40 anos estão lendo mais do que 2 parágrafos? As pessoas de 40 anos estão escutando os outros, parando para refletir, escutar? A minha experiência também com pessoas na faixa de 40 anos, na vida executiva acelerada, sinceramente não é tão diferente desse cenário que o Fernando descreveu. Então tem uma questão maior, que claro, isso afeta mais, é mais premente nas gerações que usam muita tecnologia, mas que não é só, digamos assim, né? Acho que o Fernando mencionou isso, né, Fernando? É a geração dentro de um mundo que hoje é diferente, né? Uhum. Só respondendo ao que ela perguntou, Alexandre, eu particularmente não vejo as empresas procurando gente como eu. Existem esses programas 50 a mais, mas geralmente é para tirar foto, entendeu? Do programa de sustentabilidade. Muitas posições muito operacionais, sabe? Parecido com aquela do Pão de Açúcar, que botava velhinho para empacotar. Eu não vejo, não, porque o cara mais jovem, um CEO jovem de 45, 40 anos de idade, que queira um sujeito de 63 ao lado dele para aconselhá-lo, não tem que ter muita lucidez para fazer isso. Eles não têm. Eles estão numa velocidade tão malucada que eles não param para pensar que precisam disso. Então, eu sou cético, tá? No sentido de que eu acho que eles vão ter que apanhar muito para procurarem uma solução. E nós somos a solução. Não para sermos funcionários no dia a dia, porque ninguém aguenta. Tá chato demais, tá todo mundo infeliz. Eu acho que primeiro a gente vai voltar como aconselhador, para depois aí a gente vai ver o que que faz. Laura, Oi, oi, Fernando. oi. Então, só uma coisa para complementar, eu e o Fernando, a gente trabalhou na mesma empresa, né? E o que me chocou quando eu entrei lá é que eu conversava com as pessoas e era um, tô aqui há 4 meses, outro há 2, outro há 6, e de repente o que estava mais tempo, quando eu comecei a conversar, no meu primeiro dia tinha 11 meses, né? E eu não estou falando de geração Z, estou falando de pessoas mais velhas mesmo, né? Mas porque era um ambiente tóxico mesmo, né? Então, esse caso é bem específico, que era o ambiente, não era a questão da geração. E sobre a geração Z, eu realmente eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, que eu queria compartilhar, até que eu entrei um pouquinho antes, né, na aula que estava tendo, né? Eu acho que eu sou um pouquinho desses outliers, que eu acho que eu consigo entender eles, né? Eu frequento muito evento, muito ambiente de startup, de pessoas novas, tudo. E, e eu acho que é a gente que tem essa dificuldade de entendê-los, né? Então, enquanto você na empresa quiser aplicar os mesmos formatos e enquadrar o pessoal que é de uma geração que está totalmente diferente, que foi criada diferente, com uma tecnologia diferente, de forma diferente, e você quiser enquadrar, nunca vai dar certo. A gente que tem que adaptar, a gente tem que adaptar as formas de avaliar eles, as formas de como fazer um plano para a carreira deles, de como passar informação, como ouvi-los de forma diferente. Eu acho que as empresas têm que aprender a adaptar, senão as empresas vão morrer mesmo, né? Porque a geração está aí, e ela que vai ser a maioria daqui a pouco, né?
E então a gente precisa aprender a adaptar. Então, falar para eles no primeiro dia que eles vão ter avaliação a cada 1 ano, isso é uma ofensa, isso é um absurdo para uma pessoa da geração Z. Então você tem que criar microavaliações, você tem que criar microprogressões, né? Da mesma forma que eles estão acostumados. A cabeça deles foi formatada com o TikTok de 1 minuto de vídeo, tudo. Então a gente tem que se adaptar a como é que é a formatação do cérebro deles. Isso é evolução, isso não é. A gente tem que aprender a evoluir também, não só criticar. Uhum. Concordo. Concordo contigo. Wilson, Bom dia. E é o seguinte, essa discussão da geração Z, eu tive estudando, preparando aí para participar de um livro como coautora sobre governança e estudar um pouco da geração Z nas empresas, a dificuldade, o desafio dos líderes com a geração Z. Aí eu fui pesquisar e eu entendi que a geração dos veteranos, da geração X, onde eu me enquadro, do Y, que é o meu filho, que é o milênio, e do Z, que é de 95 para frente, eles realmente nasceram. Essas gerações anteriores, a gente aprendeu no linear: começo, meio, fim. Eu estudo, tem isso, tem aquilo, tem que chegar no final. Agora, na geração, pelas coisas que eu li, que eu pesquisei, não estou aqui dizendo que isso é verdade, porque eu não fui lá nos pesquisadores para confirmar do que eu pesquisei. E que a geração Z, eles aprenderam, eles são realmente os nativos digitais. Então, eles, enquanto a gente recebe e traduz tudo de forma linear, eles são multifocais, eles recebem, eles estão vendo televisão está ligada, eles estão no celular, então eles estão recebendo informação de todo lado, e eles processam isso de uma maneira diferente do que a gente processa. Então, quando a Ana Laura fala dessa maneira diferente da gente lidar com eles, porque, assim, inclusive, nas empresas, essa pesquisa mostra que a gente tem que até o modo de você... A gente aprendeu que você tem duas maneiras, pelo menos onde eu trabalhei, você tem a maneira tácita e explícita de aprender lá no dia a dia da empresa. Você tem que usar um outro tipo digo, numa grande corporação que tem o X lá em cima, tem o milênio na gerência média e tem o Z aqui na pirâmide querendo subir. O Z não tem paciência. Ele, com 30 anos, ele quer ser diretor. Ele já quer ser o diretor. Então, para você vir... E outra coisa, na reunião é aquelas 10 mais estapafúrdias que a gente acha. E que, no final, lá no fim, ele tem uma ideia interessante, mas danado é você tirar as folhas e chegar até lá no final para entender o cara. Então, existe uma situação que a gente também, eu acho que tem que reprocessar a gente. Eles têm que se remodelar a situação das grandes empresas, de como é que funciona a cultura organizacional, aceitar um pouco mais, ser um pouco mais flexível, eu acho. Mas a gente também tem um ponto ali de aprender como é que a gente vai fazer esse pessoal. Tem que treinar na linguagem deles. É outro tipo de treinamento, não é o nosso, das pesquisas que eu li. concordo totalmente. Eu trabalhei com alguns Zs recentemente e eu vejo as pessoas mais velhas totalmente despreparadas para lidar com eles. Totalmente. E eu era um cara muito fora da curva quando eu era mais líder, mais jovem. Eu delegava mais, eu chamava para conversar, eu queria ouvir a opinião das pessoas e o povo me achava às vezes assim, pô, parece que ele não sabe, ele pergunta pra gente. Eu tive recebi uma crítica muito estranha. Hoje eu seria um herói para aquela menina, mas hoje, naquela época, ela queria um chefe que ensinasse, que mandasse. E eu falava, não, vem cá, me conta, o que que você acha? E o que a molecada hoje, eles querem mais protagonismo. E os líderes estão tão apressados e tal, que eles não têm essa coisa de sentar para conversar, para entender a cabeça do outro. Então, o choque de gerações é muito isso que você falou mesmo. São dois modelos de enxergar o mundo, de enxergar o trabalho, e é por isso que as empresas estão com tanta dificuldade, tá? Concordo. Nadir, Tudo bem, Fernando?
Você sabe Tudo. que, escutando você falando de conflitos de geração, eu vejo isso diariamente, que eu trabalho com sucessão de empresas familiares. E é a reclamação sempre, quase sempre dos fundadores, essa geração não está preparada. E eu costumo dizer que esse conflito existe desde que o mundo é mundo, né? E há mais de 2.500 anos atrás, Sócrates já falava, tem uma frase que vocês já devem ter escutado várias vezes, até tenho ela anotada aqui. As crianças de hoje adoram luxo, têm maus modos, desprezo pela autoridade, mostram desrespeito pelos mais velhos e adoram conversar em vez de trabalhar. Ou seja, isso há 2.500 anos. E a gente repete essa história sempre, a geração anterior não gosta de trabalhar, a geração anterior não tem modos. Mas eu acho que falta exatamente isso, né? Entender o que eu costumo dizer, olha, veja o lado bom, né, dessa geração nova que está trazendo mais tecnologia, mais, é, es- é, enfim, avanços. E eu falo para os sucessores, pega a experiência do seu pai, do seu tio, sei lá, do fundador, tudo que ele trouxe até aqui, a experiência, e integrar essas gerações, né, e não tentar evitar esses tipos que a gente costuma só reclamar das gerações, e eu reclamava das mais velhas quando era mais nova, e agora, sendo uma geração mais antiga, eu reclamo dos meus filhos, do meu sobrinho. Ia tentar enxergar dessa forma que Sócrates a gente já falava isso há 2.500 anos atrás. Mas eu vejo o movimento agora, só uma curiosidade, aqui eu moro em Londrina, e tem uma rede muito forte de supermercados que chama Mufato, são vários supermercados. O que eu tenho notado, os caixas de supermercado, muitos idosos. E aí, outro dia, eu estava até conversando com um que eu já conheço. Eu falei, mas o senhor já não está cansado? Porque era quase 9 da noite. Ele falou assim: não, daqui a pouco eu já vou embora e tal. E ele falou assim: olha, como essa geração nova não quer mais trabalhar, e tem aquela história de muita rotatividade, o mercado tem contratado muito colegas da minha idade. Então, eu não sei se isso, não só nos grandes lideranças, mas eu vejo isso numa mais de base, que, como tem muita rotatividade, eles voltaram a contratar as pessoas mais velhas. Eu achei muito interessante isso. Enfim, não sei se faz sentido isso para altas lideranças, mas pelo menos na de base, isso não só supermercado. Eu não tenho supermercado, mas eu tenho notado algumas de prestadores de serviço com o pessoal mais velho. Isso Farmácia aí, também, tá? eu ia dizer que, nesse caso da base, o pessoal está preferindo fazer Uber, moto entrega, eles não estão conseguindo contratar pessoas para o varejo. Então, acho que é por isso que estão chamando gente mais velha, tá? Mas obrigado, obrigado, viu? É, Adriana Rocha. Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Agora na hora certa, né, Alexandre? Bom, não, eu concordo com a Laurinha. Enfim, eu escrevi até um artigo dentro de um livro que também é do Legado e Família, que fala muito sobre gerações e tudo, né? E eu estudei um pouquinho sobre o assunto e me deparei com um alerta da Pew Research, que é um instituto de pesquisa, um think tank, que também faz pesquisas demográficas, e eles falam o seguinte, que para tomar cuidado em colocar as pessoas em caixinhas, eles inclusive pedem, né, para que isso não seja, que esse uso coloquial rotula as pessoas, que a gente evite isso, né, e aí eu leio aqui uma frase, né, um exemplo disso é que a desqualificação geracional observada em referências como geração mimimi, invisível ou Coca-Cola tem provocado indignação em cientistas sociais que solicitaram um importante laboratório de ideias, tendências e pesquisas demográficas, Pew Research Center, que evite rótulos geracionais. E eu concordo muito com isso, porque eu acho que a graça da diversidade está na diversidade cognitiva, principalmente. E eu acho que da mesma forma que a gente aprende com eles, eles também podem aprender com a gente. Nesse caso, eu aplaudo muito o que você falou, Fernando, porque acho que a gente tem muito que ensinar também, mas a gente também tem muito que aprender. Isso, assim, essa é a riqueza, essa é a beleza da diversidade, no meu entender, né? Só queria falar, esse texto aqui é de um artigo meu, que foi escrito no impacto da passagem de patrimônio para as novas gerações, do Legado e Família, que é um livro que trata muito disso, de como é que essas gerações se relacionam, porque vai ser transmitido
uma fortuna agora. Dizem que é a maior transferência de riqueza que vai acontecer no mundo. Isso é muito importante, né? Só essa contribuição. Obrigada, Fernando, aí, pela sua explanação. Obrigado, Adriana. Olha só, você me permitiu um gancho que eu ia falar em algum momento, que eu vejo em muitos textos, e se alguém aqui escreveu isso, ah, e acredita nisso, não me leve a mal. É o seguinte: muita gente escreve, fala assim, pela primeira vez na história, 6 gerações estão trabalhando ao mesmo tempo no mesmo ambiente de trabalho. Mentira. Primeira vez na história que as gerações têm nome. E aí você diz, o baby boomer, como eu, que eu sou um baby boomer da fronteira. Tem o X, o Y, o Z, o alfa, sei lá. Sempre teve. Mas, ô Fernando, É, agora as que teoricamente estão na base, elas conseguem falar e ter poder de voz para as outras escutarem, né? Isso nunca existiu, né? Então, não, antes não, era mas aquela sempre. coisa do cabelinho branco mandando lá em cima e o resto obedecendo e ninguém falava nada, né? Então, agora a coisa mudou, né? Essa é uma mudança importante, e a tecnologia que permitiu, né? Porque o número 1 agora é novo, é jovem. E às vezes o baby boomer está 3 andares abaixo. Mas sempre trabalharam juntos. Não existe essa coisa de que antigamente era diferente. Não, sempre foi igual. Eu tinha 20 anos e o meu presidente tinha 60. Ou seja, se naquela época você dividisse as gerações e desse um nome para elas, você diria que tinha 5, 6 gerações ao mesmo tempo. Mas não tinha, mas tinha, né? Então, isso é uma. Eu acho que eu aprendi na vida que tem pangaré velho, tem pangaré novo. Tem craque velho, tem craque novo. Então, o que deveria diferenciar quem fica, quem sai, quem é promovido ou não, é a capacidade. É a capacidade, e não a idade, né? Eu sempre falo, e por isso que o pessoal do mundinho da longevidade não gosta muito de mim, eu digo que eles gostam de canonizar velho. Eu não canonizo velho, eu não canonizo nem a mim mesmo. Porque você é velho, é santo. Não, não é. Canalha envelhece. Mau Minha mãe caráter sempre falou envelhece. isso. Eu concordo, Fernando. Só uma observação. Nós estamos vivendo mais. Eu acho que o fato dele falar que as gerações convivem e nunca se conviveu tanto é porque a gente está vivendo mais. E antigamente as pessoas não viviam tanto como estão vivendo. Então isso proporciona essa vivência. Se puder, só, assim, vou passar para o Luciano. A Ângela quer tirar foto, eu acho que não é de todos, só para a gente registrar esse momento, pessoal. Vamos lá. Quero tirar foto e quero fazer uma pergunta para o Fernando também. Deixa eu tirar a foto primeiro, então vamos lá. Contar até três. Tem gente entrando, então, ok. Um, dois, três. Tá, deixa eu ver se ficou boa aqui. Deixa, eu- Ok, ficou. tá, Fale, deixa eu só Luciano, depois eu falo. deixa eu só fazer um comentário, Luciano, que no final das contas, acho que a gente está falando muito aqui de uma evolução dados, informações, conhecimento, entendimento e sabedoria. Então, o que a gente mais precisa hoje, obviamente, é sabedoria, que é a capacidade de fazer julgamentos complexos que envolvem valores. E eu acho que é esse ponto que o Fernando tem reiterado, que pessoas com mais vivência e experiência, mas com reflexão, porque não é só você ter 30, 40 anos de vivência, mas é vivência com reflexão e com entendimento das consequências do que você fez. Porque senão a pessoa fica mais velha, fica pior. Né? Então acho que esse é bem diferente, mas certamente precisamos de mais entendimento, que é saber o porquê das coisas, conectar os pontinhos, e sabedoria, que é essa capacidade de fazer julgamento. Essa é a necessidade. A outra necessidade é que nós precisamos mais do que nunca de liderança e não de gestão. Então, o que nós tínhamos antes, basicamente, eram gestores, pessoas tratores, que iam, né, lá para entregar alguma coisa. E o que a gente tem hoje, que eu acho que o Fernando mencionou da pobreza das entregas, e é uma verdade, viu, Fernando? Eu acho que a gente está sem liderança e sem gestão. Uhum. Piorou nesse sentido. Mas sempre tivemos sem liderança, no sentido de pessoas que escutam, se conectam com os outros, conseguem criar uma visão comum de futuro, conseguem entusiasmar e não agir pela coerção e não só pelo bônus. Então sempre tivemos problema de liderança no mundo corporativo. Mas hoje eu acho que está potencializado
porque tem um problema também de gestão, muitas vezes, e lideranças que consigam ter qualidades humanas, que é a qualidade que você mencionou, que é de, né, escutar, se comunicar, enfim, né, e eu acho que esse é o grande desafio também. Então, só para contextualizar as coisas que a gente está conversando aqui. Luciano. Bom, obrigado, Fernando, pela tua compartilhar a tua experiência. Me identifico muito com a tua história. Obrigado. Eu queria trazer uma pergunta, você explorou assim rapidamente, mas eu queria te ouvir um pouco mais. Tá, a gente está falando de gerações mais novas, né? As mais recentes, o pessoal mais jovem, mas e essa galera dos 40 aos 50 que ainda está dentro das empresas, né? É, esses caras estão pedindo ajuda? Você falou, esses caras não querem nem saber de ajuda, mas eu estava lendo, acho que foi uns 2 anos atrás, se não me engano, foi algum artigo do Peter Senge que ele falou que a pirâmide populacional, né, a etária, né, geracional dos Estados Unidos nunca teve tanta gente chegando nessa fase da vida de 40, 50 anos questionando o propósito das suas vidas. Então tem uma crise de significado, tem uma crise de propósito gigante. Imagino que isso também, o Brasil não deve estar muito longe disso. Essas pessoas te procuram, pedem ajuda. Como é que você vê essa galera que são uma geração imediatamente anterior à nossa aqui, mas que estão ainda com o bastão de comando, o top management da empresa, né? E aí, Alexandre, Ângela, quem mais participa de conselhos, né? Como é que tá o papel do conselho nessa história toda, né? Porque são caras ali, cabelinho branco, não estão falando de piada, de moleque, né? E estão incentivando o quê? Estão nutrindo o quê dentro dessas organizações, né? Queria ouvir um pouco da tua experiência, assim, essa tua história bonita. Muito obrigado, Luciano. Olha, eu tenho uma visão aqui que é a seguinte: os caras de 40 anos, vamos lá, 40, 50 e pouquinho, assim, é um meio que um elo perdido, que, que- perdido mesmo, porque o cara não tem as costas mais largas e vividas como a minha geração, e está sendo pressionado pela de baixo, que vem em cima. E tu sabe que tem uma coisa muito interessante, que é o coroa que está querendo parecer mocinho. Eu vejo nas falas, eu vejo nas reações, eles querem meio que se enquadrar num modelo que não é o deles. O cara de 40 anos teve eu como chefe. Tudo bem que eu nunca fui um visigodo como chefe, mas é uma coisa assim de... Ele aprendeu com gente dura. E agora ele está tendo que liderar um povo que não aceita as coisas que ele aceitou. Porque, meu, tudo bem, a minha geração, então, o cara dava uma cotovelada em você sem motivo. Você, "Mas por que que você me bateu?" Só para você ficar esperto. Era assim, você levava uma pancada numa reunião, sem necessidade, e você perguntava e o cara falava para você ficar esperto. Na próxima vez, vem mais bem preparado. A gente entrava quieto e a gente tinha muito boleto para pagar, Ana Paula, valeu. Mas é verdade, a gente tinha medo de perder o emprego. Mas entrava numa reunião, assim, ó, tipo, esquece que eu tô aqui, não me pergunte nada. Eu tinha medo. Hoje em dia, o garoto, ele sai atropelando. E o cara do meio, dos 40, 45, puta, ele sabe para que lado o vento sopra, para que lado ele tem que se posicionar. Então, eu vejo essa turma com um grande problema. Procurar ajuda? Não. Porque se ele já está com os galões aqui de alto oficialato, meu, não existe uma vaidade, entendeu? Como é que eu vou procurar e dizer que eu não, que eu estou sofrendo? Conselho. Conselho, eu sou muito crítico a esses conselhos que tem por aí. Talvez eu tenha um viés, pelos que eu participei. Mas, rapaz, o sujeito está em fim de carreira executiva ou já acabou a carreira executiva dele. O sujeito entra para ser conselheiro de um grupo bacana, ganha um checão, prestígio, faz cara de importante na reunião de conselho. Tu acha que ele quer confusão? Não. Tem um monte de cara importante tendo comportamento de picareta em conselho. Empresa de dono, então, ele vai lá para dizer amém pro dono. Óbvio, tem os caras sérios, tem os que se questionam. Então, assim, esse mundinho da governança corporativa é outro que eu sou muito crítico, porque eu sei. A Laura, é estacionamento, não é conselho. É estacionamento de carreira. Porra, ganhar um checão daquele
trabalhar pouco, ou quase nada. Meu, então, assim, o conselho não está chamando. Vem cá, ô presidente, por que que esse turnover aí? Por que que essa pirâmide etária tá tão esquisita? Cadê a experiência no teu dia a dia? Tu é moleque, um monte de moleque embaixo. O conselho faz isso? Não. Não, poucos fazem. Um que eu conheci, que botou o dedo na ferida, rua. E um cara de puta CEO de grande seguradora, uma fera. Mas peitou o dono da empresa, que é o presidente do conselho. Rua. Ou seja, sabe o que eu vejo, Luciano? Sabe aquela expressão don't rock the boat? Ninguém tá querendo chacoalhar muito o barquinho, viu? Tá todo mundo tão piradinho, ou tão querendo se agarrar. Puta, o Titanic afundou. Não tô vendo o barquinho, mas tem um pedaço de madeira. O cara se agarra, tá se agarrando em fio elétrico desencapado. Meio para sobreviver, meio. Então, assim, essa é uma outra característica desse mundo corporativo que a gente vive, viu? As pessoas não estão querendo confusão. Obviamente, o bicho está emborcando, tem que trazer de volta. Isso causa atrito. Mas aí tudo vira uma grande celeuma hoje em dia, né? Aí é preconceito, aí não sei o quê. Então, sabe, gente, tu trouxe pontos que a minha resposta não são muito animadoras, sabe? Novamente, eu acho que a gente está numa grande transição, na minha visão. Porque o pêndulo saiu de um extremo que eu vivi como moleque ainda. Aqueles presidentões, diretor, qualquer diretor tinha duas secretárias. Uma velhinha que trabalhava e uma novinha que diziam que era um esquema ali. Todos, todos. Anos 80, início dos anos 80, quando eu cheguei no mercado. Aí o negócio veio para o outro extremo. Ou seja, podia ter assédio à vontade, que ninguém reclamava, assédio de todos os tipos e formas. Hoje em dia, dá bom dia no elevador, você corre o risco. Eu vivi isso. Elevador grandão da firma. Gente do céu, eu entrando no elevador, grudado na minha coleguinha, 30 anos mais nova, entrando, 30 não, 40, entrava dentro do elevador, a gente entrava pertinho e fazia assim, dentro do elevador. A menina automaticamente se joga para o outro extremo. Isso deve ser fruto de algum tipo de trauma das mulheres de serem assediadas em ambiente fechado. É assustador. Eu, como sou um observador profissional, eu percebi isso claramente. Na hora que a pessoa vinha, blá, 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 Fernando, vai você, hein? Entrava no elevador e fazia assim. E eu fazia assim, ia para outro extremo também, para deixar claro que eu não queria nada, nenhuma proximidade especial. Ou seja, o pêndulo foi para outro extremo. Ele vai se acomodar em algum lugar no meio do caminho. Até lá vai ter muito sofrimento, né? Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas valeu. Entendeu? Fernando, Sim, Grande obrigado. papo. e queria colocar algumas apimentadinhas aqui, aproveitando inclusive esse comentário que você falou do elevador, né? Primeiro, acho que é importante a gente fazer um recorte de gênero e de classe em relação a essas gerações que nós estamos falando, né? Porque não é à toa que você usou em toda a sua fala os caras, né? Porque as caras já foram embora faz tempo, né? As mulheres já foram expulsas no ambiente corporativo faz tempo. Mais da metade das mulheres, quando tem filhos, é demitida em até 12 meses depois que voltam da licença maternidade, mais da metade, né? E a gente tem a pirâmide, né? Que deveria ser assim, se fosse, né, uma pirâmide hierárquica, sem viés nenhum, ela teria metade de homens, metade de mulheres em cima, e a gente tem, nos conselhos, por exemplo, ainda temos 7% de mulheres e 93% de homens, né? Então, e a gente vê que na vida executiva também, né? Embora muitos programas estejam falando de mais mulheres e tudo mais, a questão é que a essência das empresas e o comportamento das pessoas em relação às empresas, baseados em estereótipos, não mudou, né? Então, elas ainda enxergam mulheres como pessoas que não
não devem ficar nas empresas depois de serem mães, por exemplo, que a grande maioria é. E aí a gente tem problema de Estado que não faz a sua parte social para manter, outros cuidadores, que são os pais, não fazem a sua parte para manter os filhos, e as empresas acham que não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso também, e aí o cuidado de mais novos e mais velhos recai sobre as mulheres. Então, primeiro, um recorte de gênero que eu queria colocar aí para os seus comentários, um recorte de classe também, que eu queria comentar, porque a gente está falando de pessoas que podem se dar o luxo de falar, eu fiquei X meses aí, não gostei do jeito que o Fernando olhou para mim, eu vou embora. A gente não está falando da imensa maioria das pessoas do Brasil que alimenta 5 pessoas com menos de R$ 1.000 por mês, né? Então, assim, acho que seria importante a gente ter esse recorte de classe também. E uma coisa que eu gostei que você mencionou é essa valorização de uma juventude eterna, né? Da nossa sociedade, uma valorização, uma perseguição de uma juventude eterna que não entende a ciclicidade natural na natureza humana, né? Então, que a gente tem o nosso, adorei que você falou do espiritismo, eu desenhei até esse gráfico antroposófico, que tem a subida do corpóreo até os 35 anos e depois a descida e tudo dando certo, a pessoa investindo no seu autoconhecimento à medida que o corpóreo vai decaindo, o espiritual vai subindo, o seu autoconhecimento vai subindo e o seu imaterial também vai subindo, vai crescendo. E aí, por isso, a gente deveria contar com pessoas mais velhas, mais sábias. E eu acho que o que você falou, tem caras, de novo, né? Tem pessoas muito boas em qualquer idade, e tem pessoas muito ruins em qualquer idade, mas eu acho que em todas as idades talvez falta esse olhar para as necessidades humanas mais básicas, de conexão, de relação, de nutrição dessas relações, de construção dessas relações. Então, e isso desde a entrada na empresa, porque eu acho que se uma empresa oferecer, por mais tecnológica que a geração seja, mas se a empresa oferecer um olho no olho, um acolhimento, um olhar para aquele indivíduo, que não é só mais um que entra e vai sair daqui a um mês e eu não estou nem aí, a pessoa vai sentir a diferença imediata, porque não é em todo lugar que ela tem isso. E, ao mesmo tempo, se tiver uma liderança que olhe para essa pessoa e se tiver uma diretoria que olhe, se tiver um conselho que olhe para as pessoas, que tem essa preocupação genuína com pessoas, eu acho que essas são empresas que têm um potencial gigantesco que outras que só estão olhando para pessoas como recursos, estão jogando fora e não entenderam ainda. Não entenderam ainda que nós somos cíclicos, não entenderam ainda a beleza que é cada momento da vida, e como utilizar esse momento para benefício próprio e da humanidade, e não só para como forma de recursos financeiros, né? Queria te ouvir sobre isso. Puxa, Ângela, eu não poderia concordar mais. Eu tenho o viés masculino por ser homem e por vir de uma geração onde o homem. Então, você vê, como eu falo, o cara, o cara, o cara, o cara, é porque eu tenho uma Eu sei. cabeça. Por outro lado, graças a Deus, sempre fui diferente, né, da minha geração. Eu não tenho nenhum orgulho particular por ela. Ah, mas, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com mulher. Sempre. Então, promovi várias, fiz sucessora de presidente mulher, então eu tenho muito orgulho disso. Agora, de fato, a mulher, ela é visível isso, como certos homens em alta posição não sabem lidar com mulher. Então, assim, eu tive um funcionário, eu era um diretorzão e tinha um diretorzinho embaixo de mim, e esse cara, uma vez, ele me pediu, tinha uma vaga na área dele, e falou assim, posso contratar um homem? Eu falei, como é que é? Eu não entendi. Isso em 2003, 2004. Eu falei assim, não, é que eu queria contratar um homem, a gente aqui, o banco quer que a gente abra concorrência interna para vaga e tal. Às vezes vem mulher, eu falei, você é louco? Como assim? Ah, não, porque sabe que eu sou meio bruto.
Falei, justamente. Então, agora nós vamos fazer o contrário. Você será obrigado a contratar uma mulher, porque esse teu estilo bruto tem que mudar para a tua evolução. Então, ele acabou contratando uma mulher, e a mulher, coitada, ouviu mais besteira do que gostaria, mas ele era um cara que precisava disso, mas... e alguém escreveu aqui nos comentários, aliás, comentários riquíssimos, né? Mas o que eu vejo, gente, é que a mulher, ela sofre também muito sobre o estereótipo da físico, da beleza, é um crime isso que a sociedade impôs à mulher, isso há, sei lá, se milênios, centênios ou sei lá o quê. Mas, assim, o envelhecimento da mulher, ele é visto de uma forma muito diferente do homem. O homem de cabelo branco é charmoso, a mulher de cabelo branco é velha. E isso é uma coisa medieval, né? É uma coisa que tem que ser combatida na sociedade. Eu faço minha pequena contribuição sempre que posso. Eu falo para minha esposa, por exemplo, que tem 48, para de pintar o cabelo se você quiser. Ela não quer. Ela diz, não, eu vou ficar velha. Não, para de pintar o cabelo. Entendeu? Mas, assim, a mulher tem essa cobrança adicional, né? Eu não sei como lidar com isso, o que eu posso... Mas, assim, é muito, muito... É horrível isso. Pessoal, só para nós mudamos um pouquinho aqui a sequência, acabamos começando antes as perguntas. Depois da Ana, da Malvestil, aí sim a gente pode deixar um tempinho para o Fernando, né, organizar o final aqui do raciocínio dele, porque estava no meio, começou, né? Então, para ele ter um tempinho a mais aí para desenvolver, eu não sei, né, talvez tivesse alguns pontos aí que você quisesse abordar, tá, Fernando? Pra você ficar à vontade. Querida Ana, tudo bem? Bom dia. Bom te ver. Bom dia, bom ver vocês também. Peguei o finalzinho aqui, estou a meia hora. Eu queria fazer um comentário baseado no que eu ouvi sobre, e você destacou, Alexandre, que as pessoas não estão querendo confusão, né? Então, eu acho que o cenário foi muito bem desenhado pelo Fernando, acho que ninguém discorda. Eu acho que a Ângela fez um contraponto muito interessante sobre gêneros, muito valiosa, seus inputs. Mas eu queria fazer um input de uma sessão que eu ouvi de você, Fernando, anterior, sobre a ótica da nossa responsabilidade. Que eu acho que essa questão de não querer confusão, eu acho que as pessoas não estão querendo se esforçar para fazer o trabalho que tem que ser feito internamente. E se isso não for feito, nenhum cenário vai ser transformado. Não há cenário corporativo, não há cenário de conselho, não há cenário em lugar nenhum a ser transformado se nós não fizermos a nossa parte individualmente. E é um trabalho árduo, é muita confusão. E como você disse, as pessoas não querem confusão, elas estão vendadas, as pessoas estão de olhos vendados para as suas próprias dificuldades, as suas limitações, e apontando o dedo para os outros e para si próprio, né? O que precisa ser feito é um caminho gigante, e é a partir desse caminho gigante que as coisas vão se transformar. É só esse comentário que eu queria fazer. Muito obrigado, Ana. Eu, por exemplo, né, essa discussão de geração Z, eu sou pai de um Y e pai de dois Zs. Ah, eu eduquei os meus Zezinhos. Eu, como líder empresarial, ajudei a criar uma cultura que fez levar esses Zezinhos terem uma forma de agir dentro da empresa. Ou seja, eu me considero corresponsável pelo problema, se é que tem um problema. Então, nós temos todos que julgar menos, como me disse aqui alguém nos comentários, nós temos que ter a coragem, como disse aqui o Alexandre, coragem é uma coisa muito importante, eu acho que está em falta, eu acho que está em falta, porque quando você tem a coragem de falar o que você falou agora, Ana, cria calor, cria atrito. E aí vem esse ambiente de todo mundo ter muito receio. O que pode acontecer comigo? Vão falar de mim no RH, vou ficar com fama de brigão. Não, não precisa brigar. Só precisa colocar as coisas com transparência, com honestidade, com boa intenção na mesa. As pessoas são inteligentes, vão entender. Agora,
Se é entrar para briga, a briga ninguém gosta. Se é para entrar diminuindo o outro, ninguém gosta. Então, assim, por isso que eu digo da transição, né? Tem a geração que aguentava pancada, tem uma geração que não aguenta nada. Deve ter algum caminho no meio que a gente vai ter que construir juntos, mas com diálogo, com transparência, deixando claro que não quero te derrubar, não quero o teu mal, eu quero o teu bem, mas eu preciso que você entenda tal coisa. As pessoas são inteligentes, né? Mas é isso. Gente, Ah, tem tanta riqueza Desculpa, no Fernanda. assunto, né, Alexandre? Tem tanta, rapidamente, tanta riqueza aqui que tem tantas pontes para outras conversas mais profundas aí para frente. Acho que vale a pena uma Sim. tréplica, uma réplica, vai muita conversa boa aqui para continuar, né? Depender do Fernando, se ele aceitar os convites, né? Mas, Fernando, eu não sei se você queria concluir algum ponto que você estava, né, no meio do fio da meada, lá da questão, principalmente do etarismo. Eu não sei em que medida também aqui no nosso grupo alguém já sentiu isso, ou já sofreu isso, ou começa a sentir esses impactos, né? E, enfim, porque realmente é um tema, acho que é importante, principalmente para o perfil de pessoas que têm feito parte do nosso programa, que são pessoas que, né, não só estão nas empresas, como também estão do outro lado e muitas vezes podem também começar a sentir um olhar diferente do que tinham antes, né? De como eram recebidos antes em determinados ambientes. ótima pergunta, Alexandre. Alguém gostaria de contar para a gente alguma situação que, enfim, viu ou sofreu? Gente, olha só, eu posso falar uma situação, Fernando, que junta gênero e etarismo, tá? Mas por um outro viés, que é muito interessante. Eu já faz muitos anos que eu trabalho com diversidade, estudo diversidade além de governança, e há uns 15 anos eu fiz um grupo focal, e só com conselheiras, com as poucas que ainda existiam e que ainda existem, então são mais ou menos são as mesmas, né? Muito pouco. E aí, enquanto uma delas, depois que a gente tinha terminado o grupo focal, eu perguntei para ela o seguinte, eu perguntei, escuta, ela estava assinando lá o formulário de preenchimento anônimo, e aí eu falei assim, escuta, como que você deixou de ser chamada de menina nas reuniões? E ela já era conselheira, já tinha sido diretora, presidente, de multinacional, tarará fora do país e tal, e era conselheira. E eu perguntei isso, não foi. É claro que foi com uma curiosidade científica também, mas foi aqui por interesse próprio, porque eu sempre fui chamada de menina, né? E aí eu não tenho o privilégio de, se tenho cabelos, se começa os brancos e começa a ter barriga, aí eu passo a ser considerada menos menina, né? Não é assim. E aí eu perguntei para saber, bom, quando é que eu vou deixar de ser chamada de menina, né, nas reuniões? E aí ela pegou, ela abaixou assim a caneta, olhou bem para mim, ela falou assim, Ângela, acho que ela tem mais de 60 anos, tinha mais de 60 anos, ela falou assim, eu ainda sou chamada de menina nas reuniões de conselho e nas diretorias para onde eu vou. E aí eu falei assim, depois de eu ouvir isso, eu nunca mais vou deixar alguém falar menina perto de mim para uma pessoa do sexo feminino, do gênero feminino, com mais de 18 anos, né? Então, tem alguma coisa entre 18 e 80 que se chama mulher, né? E que a gente pode falar, olha, essa mulher está aqui, vamos falar com essa mulher, acima de 60, você pode chamar de senhora e tal. Então, eu acho que para a questão da mulher, tem isso, tem você ser infantilizada ou invisibilizada quando você fica mais velha, porque aí preferem não ver você. E para alguém negro também tem a questão da invisibilização, né? E da questão da infantilização também. Porque é muito sintomático, assim, você olha, você pode ver uma pessoa mais velha trabalhando, uma pessoa negra mais velha trabalhando, se ela está em algum serviço de servir, é a pessoa que está servindo o café, a pessoa que está isso, daquilo, é a moça do café ou é o moço do atendimento ali do supermercado. Não é o senhor ou a senhora, né? Então, o menino ou menina infantiliza e diminui. Então, é usado para negros e para mulheres.
até o ponto que eles ficam invisíveis e você não vê uma pessoa de 70 anos ali trabalhando, você vê uma menina e chama a moça do café, como se fosse uma moça do café, né? Então, o quanto que a nossa linguagem mostra o nosso dia a dia, os nossos estereótipos, né? Só queria colocar isso como é complicado no dia a dia, conseguir, né, navegar. Obrigado. Nayana, Oi, então, deixa eu tirar aqui. É, é, eu vim saber depois que eu tinha sido preterida, né? Tinha sido, não foi preterida, né? Porque isso não chegou a acontecer, mas foi com muita calma, que eu tenho 57 anos, tá? Vim para São Paulo, eu tinha 28. É, então, quando eu cheguei aqui, o meu primeiro diretor falou para o superintendente que falou assim, e essa nova analista, como é que é? Eu falei assim, não, é boa, eu gostei do currículo dela. Aí falou assim, e ela é bonita? Ele falou, é. Ah, então não contrata. Não, não quero confusão aqui no departamento, etc e tal. Eu olhei assim, eu falei assim, por quê? Você não pode ser bonita e inteligente ao mesmo tempo? Ou você tem que ser inteligente, você tem que ser feia? Quer dizer, eu fiquei. Agora, eu soube disso, assim, 30 anos, 28 anos depois, porque a pessoa que falou isso me indicou para ser diretora numa outra empresa, né? A pessoa que falou isso não contrata porque ela é bonita, virou um fã e me mandou ser diretora numa outra empresa, entendeu? Assim, me indicou para ser diretora numa outra empresa. E eu estava num cafezinho Voltando já um pouquinho. numa outra empresa, e aí o cara chegou e falou assim, eu jamais contrataria você para trabalhar no meu time. Eu falei, ai, por que não? Aí ele falou assim, porque você é bonita, eu não queria problema com a minha mulher. Aí eu olhei assim, e aí você, você não, depois disso, né? O seu feminino vai um pouco embora dentro do ambiente de trabalho, né? Você, você você segura o cabelo, né? Você vai para um conservadorismo, quer dizer, até que ponto, né? Você, por ser, né, uma pessoa abençoada com algum tipo de negócio, você não é contratada porque não quer confusão ou porque a mulher vai ter ciúmes, né? Isso aconteceu, sim, comigo, assim, dessa forma. O resto eu não sei dizer, porque eu estava preocupada demais, trabalhando muito, entendeu? Me acabando para chegar até onde eu cheguei. Mas eu sofri isso. Muito bom. Pessoal, querido, só para questão do tempo em respeito às agendas, né? A gente vai ter os comentários do Jamal, do Dr. Jamal, da Camila, e aí faremos o fechamento, tá? Por favor, Fernando. doutor Jamal, vamos lá. Opa, eu estou encantado e eu queria trazer um pouquinho da minha experiência da correlação do etarismo com os deficientes físicos. Eu acho que o ser humano ele tem uma análise crítica muito cruel em relação à visão e análise e julgamento superficial. Então, nós somos praticamente doutrinados a nossa vida a enxergar a deficiência, o cadeirante, né? O cego, o surdo. Então, eu trabalho com surdos, né? Então, a pessoa, quem é? Ah, o surdo. Então, essa correlação, na minha opinião, ela é muito forte na sociedade hoje com o etarismo. Então, ele é o velho. Então, enxerga-se a idade, não a pessoa. Enxerga-se a deficiência, não a pessoa. Então, onde eu quero chegar? A sociedade evoluiu absurdamente para melhor em relação à deficiência física. Então, cabe a nós educarmos a sociedade dentro do máximo que a gente puder para enxergar a pessoa e não aquilo que rotula a pessoa de modo geral. Minha contribuição.
tem muito a ver isso que o senhor falou. Nós somos de uma geração onde uma Nossa, pessoa, pelo amor de Deus. antigamente, né, o deficiente era o aleijado, né? Ou o cara que tinha usava uma muleta ou cadeira de roda, o aleijado. É uma coisa péssima, né? Eu, Muito eu, obrigado. eu sinto isso como o idoso, o velho, você entendeu? A Esse ainda não sociedade corrigiram. pula. É, Então, eu acho que a gente tem que educar a sociedade a enxergar. maravilha. Camila, por favor. Ei, gente, bom dia. Vou contar rapidinho uma história desse conflito geracional. O vice-presidente da divisão que eu trabalho me ligou e falou que ele estava com a filha de um amigo dele, que era uma sumidade, que ela estava fazendo faculdade de Direito na Federal e fazendo economia na melhor faculdade privada que a gente tem aqui no Espírito Santo, fazendo os dois cursos, tinha passado, assim, e ao longo dos semestres, sempre com muitas honras. E que gostaria que ela estagiasse com a gente, porque na época ali da pandemia, estava ficando em casa, precisava de uma ocupação. Veio essa menina, uma menina mesmo, de verdade, inteligentíssima. No entanto, indicada pelo vice-presidente. No entanto, ela, inteligentíssima, não queria fazer as atividades no jurídico, então não queria fazer atividades tipo peticionar. Ela queria fazer atividades de consultoria. E aí, nesse sentido, eu falei, vou usar essa entrada dela com o VP para que ela prepare uma apresentação sobre a importância das investigações internas em compliance, né, do formato. Pensei, vou usar essa. E aí ela fez uma apresentação no PowerPoint e a tela, quando você abre o PowerPoint, é uma tela branca com letras pretas para você fazer o seu modelo de PowerPoint ali, né? Ela pegou e escreveu ali sem mudar nada. Ela não fez uma apresentação com uma identidade visual, ela não fez nada. Ela só botou ali o que precisava. E veio me procurar, falando que estava pronta a apresentação, que estava pronta para levar, né? E aí eu olhei e falei assim, mas você acha que né, em termos de visual, tá adequado para a gente, né, levar para os diretores e para o VP? Aí ela respondeu, acho. Mas é bem diferente do padrão. Você não poderia, né, ter trabalhado um pouco melhor a estética? Aí ela me falou o seguinte: eu acho que os velhos precisam parar de se preocupar com essas coisas e olhar só o conteúdo. Eu confesso que eu não soube o que dizer. Por quê? A forma não estava adequada. Mas será que também precisa de tanto? E aí morreu ali a ideia, então essa apresentação eu só agradeci, falei, obrigada, tenho certeza que você fez seu melhor. E não segui, mas fiquei com essa história até hoje, porque ela foi indicação dele. O velho era quem a indicou. Acho que tem que se preocupar com o conteúdo. Ponto. Será que não temos? Então fiquei aí com fiquei com isso. Legal. Obrigado, Camila. Turma, então, para a gente encerrar, a gente falou, nós temos duas colunas nessa nossa sessão, que são as oportunidades e os desafios da longevidade barra etarismo, né? As oportunidades, como eu disse, elas estão no campo da sabedoria. É isso que vai nos diferenciar. E os que são jovens, como a Camila, sabem que um dia vão chegar lá na frente. E aí, o importante é que os mais jovens saibam que nutrir esse miolinho que a gente tem aqui dentro, né? Para que no futuro a gente tenha muito para contar e se diferenciar, porque, novamente, não é porque é velho que vai ter oportunidade. Não é porque se envelhecer mal intelectualmente, com a personalidade abrasiva, porque alguns ficam chatos. Talvez já fossem chatos de jovem ou não, não sei, mas assim, o preconceito sempre existiu. A diferença é que antigamente o velho mandava, agora o velho não manda mais.
né? Salvo algumas profissões, salvo algumas situações, é gente mais jovem que está no comando. Então, o preconceito vem com mais força. Então, a nossa única saída é se diferenciar naquilo que a natureza nos permite. É acúmulo de conhecimento, acúmulo de experiências. E aí a gente fica imbatível. Agora, porque os desafios são grandes. O desafio do emprego do nível dessas pessoas aqui, do nível de alta gerência, liderança, ele vai demorar a chegar, ou vai demorar a voltar para algum ponto intermediário. Acho que nunca mais será como era antes, mas o jeito que está hoje está errado. Eu acho que nós nos diferenciamos no aconselhamento, na mentoria, na transmissão de conhecimento, como fazem Alexandre e Ângela, e eu falei em ordem alfabética, tá? Que Alexandre vem antes de Ângela. Então, Não foi preconceito, né, Fernando? não. Então, assim, ou então eu sou bem rápido, né, para escapar da saia justa. É a racionalização do seu jockey, aí, o que a gente estava discutindo no nosso encontro anterior. Tá. Mas, enfim, então, esse é o nosso diferencial, é transmitir conhecimento sem arrogância, sem síndrome do eu sei tudo, porque eu já vivi tudo, porque velho chato é muito chato, tá? Então, turma, essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço de novo a oportunidade, o debate foi riquíssimo, os comentários aqui na lateral riquíssimos. Dá para a gente pensar em algum programinha específico para isso, mas isso a gente conversa fora do ar. Com Obrigado. certeza. Fernando, te agradecer novamente, imensamente aí, por sua disponibilidade, né? Sua presença conosco também no programa, aí como virtuosa, você que já acompanhava há um bom tempo. E realmente esse é um tema que ele não se esgota, né? É um diálogo que a gente precisa continuar conversando e aprendendo mais todos nós uns com os outros, né, sobre ele. Você também tem outras frentes interessantes, né, Fernando? Você não comentou se tem um programa de mentoria para executivos negros, né, para jovens negros, e várias outras atividades que você tem feito hoje com alta gestão, com pessoas, né, também. Então, acho que, né, em outros momentos aí seria bacana a gente entender mais, porque no fundo acho que esse é o espírito aqui, né, de uma comunidade aqui de pessoas que né, o objetivo é nos apoiarmos, né, a gente criar aqui um espaço de nutrição mútua, de apoio mútuo, de entendimento mútuo, porque esse mundo já anda muito complicado, né? Já é muita coisa, como você bem já, né, mencionou, tudo muito acelerado, meio que caótico, sem referências. E eu acho que o que o mundo mais precisa é de referências e de uma visão clara de onde nós queremos chegar coletivamente. Eu acho que é isso que nós podemos aportar, desde que nós nos trabalhemos, porque não é só, né, como você falou, a idade pela idade que vai trazer isso automaticamente. É um processo profundo de trabalho pessoal. Então, você tem que se trabalhar para que você realmente possa desenvolver essa maturidade. Senão, você vai ser, né, velho de idade e imaturo ainda, que é possível também acontecer. Enfim, queridos, obrigado vocês que ficaram até o final. Os heróis e heroínas aqui da Resistência. Obrigada. Ângela, você quer se despedir e agradecer? Gostaria de agradecer novamente ao Fernando. Muito obrigada, Fernando. Esperamos você novamente. E acredito que todo mundo adorou e está cheio de ideias e saímos borbulhando aí com essas inquietações que vão permanecer, e acho que é bom. E é bom a gente ter isso também para se olhar no espelho, né? Porque quando a gente olha lá para trás, o que que a gente fazia quando tinha 20 anos, né? Eu acho que é interessante também olhar para essas gerações, como a própria Ned falou, né? Algo que é muito antigo é essa crítica. E algo que é crucial é esse clash de gerações, né? É que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Como a gente pode aproveitar isso, né, para nosso benefício, para nosso aprendizado, para nossa evolução. Muito obrigada, Fernando. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, queridos. Tchau, Bom tchau. dia para vocês. Tchau, tchau, obrigada. Um abraço a todos. Abraço.